Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e hoje eu tô aqui num dia comum de trabalho e eu parei porque eu quero saber uma coisa de você. Como você faria o design nessa sobrancelha? Se você não sabe me responder como você faria, então eu vou mostrar pra você nesse vídeo como eu fiz a sobrancelha dessa minha cliente. E antes de qualquer coisa, eu quero falar para você o seguinte, isso é muito importante, tá? Cada sobrancelha, cada pessoa que passar pela sua mão vai ter uma sobrancelha singular. É uma sobrancelha única, são características únicas de cada pessoa, tá? Então o que a gente tem que pensar, colocar na nossa mente antes de começar a fazer o design da sobrancelha daquela cliente, é entender tanto em questão da personalidade da cliente, o formato que seria mais adequado para aquele rosto e o formato também que aquela sobrancelha comporta, porque nós, designers de sobrancelhas, nós trabalhamos com os pelos, com os fios que a pessoa já tem, tá? Então a gente não implanta fios ali, tá? Então a gente trabalha com o que a pessoa já tem. E a gente pode utilizar algumas técnicas para poder ajudar a definir um pouquinho mais o desenho de cada cliente, né? De cada sobrancelha. Porém, vai muito da personalidade da cliente. Tem clientes que aceitam fazer uma coloração na sobrancelha para evidenciar mais os fios, uma rena, né? Mas tem clientes que gostam de uma pegada um pouco mais natural. Então, elas não vão gostar, elas não vão querer que você faça uma rena, por exemplo, e esconda alguma falha ou alguma característica que ela tem na sobrancelha dela. Então, por isso é muito importante a gente respeitar a singularidade de cada pessoa e de cada sobrancelha, tá bom? Dito isso, então, bora analisar essa sobrancelha. Então, primeiro vamos entender esse caso, entender essa sobrancelha. O que a gente percebe aqui é que ela tem mais volume de sobrancelha no ponto inicial, né? E aí, quando vem aqui próximo do ponto de arqueamento dela, ela tem uma falta de pelo. Só que essa falta de pelo é uma característica da sobrancelha dela, não é alguma falha ou coisa assim, tá? É uma característica da própria sobrancelha. E nesse ponto final da sobrancelha dela é um pouco mais grosso, ó. Então, a gente vai ter que trabalhar o que ela já tem de pelo. Então, a gente vai fazer um desenho nessa sobrancelha que vai evidenciar o formato do rosto dela, vai respeitar também as características da sobrancelha dela, sem fazer com que essa parte falhada se sobressaia. Porque quando a gente tem esse ponto inicial mais alto, automaticamente o ponto alto fica caído, né? E aí dá aquele olhar um pouco mais triste para a cliente. Então, o ideal é a gente fazer um desenho que encaixe nessa sobrancelha que ela tem, mas sem perder a personalidade dela. Então, vamos lá. Nessa parte de baixo, a gente vai fazer esse desenho aqui. A gente vai abaixar um pouco o ponto inicial, trazer um pouco o ponto de arqueamento, né? Então, vamos retirar alguns pelinhos aqui no ponto de arqueamento e deixar no ponto final a cauda um pouquinho mais fina. E na parte de cima é a parte mais importante, tá? Pra gente não deixar esse olhar caído, a gente vai aparar esse pelo e também retirar os fios que estão fora desse desenho para poder deixar uma sobrancelha um pouco mais harmônica, tá? Então, fazendo isso, a gente vai ter uma sobrancelha muito mais bonita, muito mais harmônica para o rosto dela, tá? Então, a gente entendendo aqui o desenho que a gente quer fazer nessa sobrancelha, a gente já pode ir agora colocar a mão na massa, né? Então, bora lá. Eu começo como todo design, né? Fazendo a higienização primeiro dessa pele e do fio também. E já vou pedir perdão para vocês aí pela qualidade da imagem, de não estar tão nítida, porque eu acabei gravando com a câmera frontal do celular. Então, por isso não ficou 100%, não dá para ver totalmente os pelinhos, tá? Mas acho que vai dar para entender mais ou menos o que eu tô fazendo aí. Começo fazendo as marcações também, né? Tirando a medida dessa sobrancelha, entendendo o ponto final, o ponto inicial. É o primeiro ponto que a gente pega, tá? O ponto final e o ponto inicial. E depois eu faço o ponto de arqueamento. E logo depois eu venho com a caneta para marcar, fazer esse desenho que eu quero
que fique, né, o desenho da sobrancelha dela. Então, eu marco com a caneta e aí logo depois eu já venho fazendo a retirada dos fios. Pego uma pinça ali e vou tirando os fiozinhos, e como eu falo pra vocês, eu não gosto de ficar esfregando a pinça na pele da pessoa, tá? Eu miro praticamente no pelo ali e vou puxando, tá? Eu não gosto de ficar esfregando a pinça para não machucar a cliente, tá? Então estica um pouquinho a pele, tô usando ali aqueles 2 dedos para poder fazer, esticar um pouquinho mais essa pele, para que a cliente sinta menos incômodo possível. 100% do incômodo não tem como a gente tirar, né? Cada pessoa tem a sua sensibilidade, eu já tenho um vídeo, inclusive, falando sobre isso aqui no canal, tá bom? Mas dá pra gente minimizar, e nesse vídeo também que eu tô falando pra vocês, tem lá algumas técnicas que a gente pode fazer pra minimizar a dor da cliente, tá bom? Então eu venho ali fazendo a limpeza, tirando todos os fiozinhos que estão fora do meu desenho e respeitando a minha marcação. No começo, essa marcação parece um pouco bagunçada, né? Porque ela fica em cima de alguns pelos. Então, por isso, acaba parecendo que ela tá um pouquinho mais grossa, tá? Mas ali eu tô conseguindo enxergar direitinho, tô conseguindo entender o meu desenho. E o principal é você entender o desenho que você fez, tá? Então, não se apega muito a caneta ter marcado em cima do pelo, não, porque depois você vai apagar, vai tirar essa caneta e você vai conseguir ver realmente aonde você vai precisar tirar o restante dos fios, tá? Essa parte é principal nesse design, que é a parte de aparar os fios, porque como eu falei pra vocês, no início a sobrancelha dela tem muito mais volume, então por isso a gente tem que cortar os fios, né? Deixar essa parte do ponto inicial um pouco mais baixa para evidenciar o ponto alto. Então a parte de aparar os pelos é muito importante. Venho tirando a marcação e como eu falei para vocês, só depois que a gente tira a marcação que a gente vai perceber se algum daqueles pelinhos ali que a caneta ficou meio sujinho de caneta, né? Se vai fazer sentido a gente retirar ou não, tá? E aí depois você vai retirando. Gosto também de usar a linha para poder fazer essa limpeza, né? Tirar todas as lanugens, aqueles fios bem clarinhos que tem, e finalizo com um lápis de sobrancelha ou uma sombra, tá? A minha cliente gosta desse aspecto de passar o lápis ali, então por isso ela já sabe como vai ficar o desenho da sobrancelha dela, por isso que eu já passei também, tá? Mas eu mostro para a cliente antes de fazer essa finalização como que tá a sobrancelha dela e até ensino ela a fazer essa finalização em casa, tá? Isso é muito importante também para deixar a cliente mais satisfeita com o trabalho, tá? Agora sim, filmando com a câmera de trás já é outra coisa, né? O resultado desse design dessa sobrancelha. Então ficou uma sobrancelha muito mais harmônica, ficou muito mais alinhada e também não perdeu as características da própria cliente. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo de alguma forma, então se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até a próxima. Tchau!